Nós vamos fazer hoje uma pequenina apresentação sobre o personagem em tela, que é o Emir Abdelkader. Como vocês sabem, eu tenho uma certa atração por personagens um pouco diferenciados. E como nós vivemos um tempo em que a ignorância sobre o que seja realmente o mundo islâmico é uma tônica mais ou menos geral, falar sobre o Emir Abdelkader tem uma grande importância, não só porque ele foi um personagem extraordinário da história da Argélia, que participou da luta de libertação da Argélia do domínio francês, porque muito além de ser meramente um estadista, muito além de ser um líder político ou um líder até militar, o Emir Abdelkader era um grande mestre espiritual. E existe uma pequena conexão do Emir Abdelkader com a Sociedade Teosófica, que nós mencionamos numa outra conferência sobre o sincronismo da teosofia com o sufismo. E nós vamos detalhar um pouco mais esse aspecto e falar um pouquinho sobre o que é o sufismo, ou tasawuf, corretamente em árabe, que é o lado esotérico do Islã. Como se sabe, todas as grandes religiões, seja o cristianismo, o judaísmo ou o Islã, ele tem um aspecto externo e um aspecto interno. Nós vamos mostrar um pouco do aspecto interno do Islã, falando um pouquinho sobre a vida do Emir Abdelkader. O Emir Abdelkader é um personagem extraordinário, não somente porque ele foi um líder político, militar, um estadista, mas e também porque ele foi poeta, escritor, filósofo, diplomata, humanista, né? Ele era um homem, utilizando a linguagem sufi, ele era um homem universal, num sentido que os sufis dão ao homem universal de um ser humano que transcendeu a condição humana. Nós vamos ver um pouco, então, sobre a vida do Emir. O Emir Abdelkader, ele participou das lutas de libertação da Argélia contra o domínio francês. E chegou um ponto em que ele conseguiu libertar 2/3 do território da Argélia do domínio francês. Como se vê, nós temos aí, né, a data de morte e nascimento, 1808, 1883. Ele é um personagem fundamental na história da Argélia, né, da Argélia moderna, e muito homenageado. Nós temos aí estátua pública, né, em Argel, algumas imagens, né, do Emir Abdelkader. Percebe-se que ele está com uma faixa, essa faixa vermelha é a Legião de Honra da França. Né? Ele era um inimigo tão extraordinário que ele foi condecorado pelo governo francês. Né? E nós vamos ver o motivo disso. Também nós temos aí selos, estampas, né? Em homenagem ao bicentenário do nascimento do Emir Abdelkader. Selos argelinos, né? Até esses objetos estão em museus, né? São as botas usadas pelo Emir, a sela do seu cavalo. Ele era um grande cavaleiro. Escreveu livros sobre cavalos do Saara. O memorial do Emir Abdelkader em Máscara, que é a cidade onde ele nasceu. Ele com o cordão da Legião de Honra, dado pelo governo francês. E aqui nós temos Máscara, que é a terra natal do Emir Abdelkader, que fica perto de Oran, né, na Argélia. Bom, o Emir Abdelkader é um personagem realmente extraordinário. A sua evolução, vamos dizer assim, já começa desde criança, porque ele é filho de um grande mestre sufi. O pai do Emir Abdelkader, né, chamado Abdelkader Nasr Eddin, ele era um grande mestre sufi. E ele era iniciado numa escola sufi chamada Qadiri, né, que é uma escola sufi fundada por um grande mestre de Bagdá.
diferentemente do misticismo tradicional, vamos dizer assim, em que determinadas pessoas recebem insights e começam a ter manifestações psíquicas e espirituais, dentro do sufismo existe uma linhagem de transmissão de conhecimento, né? O Emir Abdelkader, evidentemente, recebeu a primeira iniciação dentro da própria família, já que seu pai era um mestre espiritual, extremamente respeitado. Aos 5 anos de idade, o Emir Abdelkader sabia ler e escrever, né? Aos 12 anos, ele era comentarista autorizado do Alcorão. Ele tinha um título de comentarista autorizado do Alcorão. E aos 14, ele já sabia o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, de cor. Além disso, como eu disse, ele era um grande cavaleiro, né? Ele tinha uma habilidade em montaria extraordinária. Nós vamos contar alguns fatos sobre a vida, sobre a história do Emir Abdelkader e também entremeando isso com o conhecimento espiritual. O pai do Emir Abdelkader, ele era mestre de uma organização sufi. Existem várias escolas sufis, né? Várias escolas. O sufismo tem várias escolas. Ele era líder de uma das escolas sufi na Argélia. Essa escola é uma escola chamada Kadiri. Aí nós temos no quadro 2 figuras. Evidentemente, essas figuras, como não são fotos e são antigas, são representações assim tradicionais, né? Alguém de turbante com uma barba comprida não é uma coisa tão difícil de ser encontrada nessas representações. Nós temos então 2 figuras: Khwaja Yusuf Hamadani, que viveu por volta de 1140 no Irã, e do lado, Abul Qadir Jilani. O pai do Emir Abdelkader era ligado a essa escola, Qadiriya. Qadiriya porque vem de Abul Qadir Jilani, né? Abul Qadir Jilani era discípulo do outro mestre, Yusuf Hamadani. Logicamente, o pai do Abul Qadir, do Abdelkader, não era discípulo, não foi discípulo direto, pessoal desses mestres, mas de continuadores dessa tradição. A primeira coisa que chama a atenção é que a palavra Khwaja quer dizer mestre de sabedoria. Essa é a primeira coisa para quem está dentro do ambiente teosófico. Já ouviu alguma coisa das palestras introdutórias do curso de teosofia, já ouviu falar nos mestres de sabedoria, né? Então, o Khwaja Yusuf Hamadani, ele fundou uma escola chamada a Escola dos Khwajagans, que foi a escola que, vamos dizer assim, amansou, domesticou os mongóis, né? Então, o Abul Qadir Jilani foi discípulo do Khwaja Yusuf Hamadani. Então, esse é o início da silsilá. O que é silsilá? Silsilá é a corrente de transmissão de sabedoria, de conhecimento espiritual. Temos aí mais algumas representações, evidentemente artísticas, né, do Abul Qadir Jilani, fundador da escola Qadiriya, a que era ligado o pai do Emir Abdelkader. Temos aí o santuário, né, onde está enterrado Abul Qadir Jilani, que é um centro de peregrinação, né, no Iraque. A tumba do Abul Qadir Jilani, em Bagdá. E aí nós temos, eu coloquei essa representação, que é uma corrente de prata, né, essa figura, exatamente para representar isso que é silsilá, o equivalente ao hindu Parampará. O que é Parampará na tradição hindu? É a transmissão é a cadeia de transmissão, a cadeia de ouro, de certa forma, como se diz na teosofia, né? Fala-se numa cadeia de ouro. É uma cadeia de ouro, vamos dizer assim, de sabedoria, onde o conhecimento vai sendo transmitido de mestre a discípulo, e assim sucessivamente, desde a antiguidade até os tempos modernos. Nós temos aí alguns elos dessa cadeia, né? O segundo, de cima para baixo, é avô
de Abdelkader, né? O imediatamente abaixo é o pai. E o Abdelkader, quando esteve em Bagdá, ele viajou, ele esteve em Bagdá, ele recebeu também iniciação numa escola Naqshband, né? Através desse mestre, Khalid al-Naqshband, né? Ele recebeu iniciação em pelo menos 3 escolas, então. Naqshband, escola Naqshband, Shadili, escola Shadilita. Cada uma dessas escolas tem determinadas características especiais e formas próprias de transmissão do conhecimento espiritual. Nós temos aí a famosa Montanha da Luz. Foi nessa montanha que o profeta Maomé recebeu a revelação do Alcorão, Jabal al-Nur, né? A Montanha da Luz. E esta é a caverna, embaixo nós temos, né? Essa Montanha da Luz, que é o Monte Hira, foi onde o profeta Maomé recebeu a revelação do Alcorão. E embaixo nós temos a caverna onde foi feita essa revelação. E aí temos uma peculiaridade. Todo muçulmano tem a obrigação, e o sufismo é o lado esotérico do Islã, né? Todo muçulmano tem a obrigação, tendo condições econômicas, de uma vez na vida a Meca, fazer a peregrinação a Meca. E o Emir Abdelkader, então, ele fez juntamente com o pai a peregrinação a Meca. E ele fez a peregrinação tradicional, né? Foi até a Kaaba, mas ele fez uma coisa que pouca gente faz, né? Ele ficou um período meditando na mesma caverna onde o profeta Maomé recebeu a revelação do Alcorão. Então, ou seja, os interesses dele sempre foram espirituais. Ele tinha horror da guerra, ele participou da guerra porque foi forçado a isso, né? Ele tinha que cumprir o dever dele como líder político-militar, mas ele sempre teve horror à guerra. O interesse dele sempre foi espiritual. Ele nasceu numa família de mestres espirituais, viveu numa família de mestres espirituais e morreu dentro de uma tradição espiritual, né? Então ele esteve, depois que ele fez a peregrinação a Meca, ele passou um período meditando dentro da caverna onde o profeta Maomé recebeu a revelação. E depois ele foi a Bagdá. Quando ele esteve em Meca, ele encontrou com esse imã, com esse mestre, que é o Imã Shamil, que é uma figura muito importante na história da região do Cáucaso, da Chechênia, do Daguestão, né? É um mestre muito famoso. Ele não só, também era um mestre espiritual e líder político. Eu coloquei essas imagens porque o Abdelkader esteve com o Imã Shamil e nós vamos voltar a ele um pouco mais tarde. Aqui nós temos as tropas, né? Ilustrações com as tropas do Emir, né, Abdelkader. Aí é uma questão discutida, né? Algumas pessoas dizem que sim, outras que dizem que não, né? No mundo árabe, a maçonaria não é muito bem vista, né? Em todo caso, se diz que ele teria sido iniciado na maçonaria, né? Ainda teria acontecido por intermédio de um amigo libanês, né, em Damasco, onde ele teria recebido iniciação numa loja em Alexandria. Em todo caso, tem aí um diploma de iniciação na maçonaria, atribuído, verdadeiro ou não, atribuído ao Emir Abdelkader. O Emir, ele lutou, como eu disse, né, para libertar a Argélia e conseguiu libertar 2/3, pelo menos, da Argélia. E foi firmado um tratado. Foi firmado um tratado, o Tratado de Tafna. Só que os franceses não cumpriram esse tratado, né? Eles não seguiram esse tratado. E logo arrumaram uma desculpa, né, para voltar a mover uma guerra. É uma infelicidade muito grande que esse tratado não tenha sido seguido. Porque se ele tivesse sido concretizado e a libertação da Argélia tivesse acontecido de uma forma mais suave, mais delicada, vamos dizer assim, provavelmente não teria acontecido a guerra não teria se prolongado tanto tempo depois, né? Tanto tempo depois, e houve
morticínios de parte a parte, né, de dezenas de milhares de pessoas, possivelmente, né? Então, lamentavelmente, o tratado não foi obedecido. Os franceses firmaram um tratado, né, que daria ao Abdelkader, né, ao emir Abdelkader, mais de 2/3 de liberdade da Argélia, né, e haveria um respeito, vamos dizer assim, mais ou menos recíproco, né, o que poderia levar a independência da Argélia de uma forma mais tranquila, e isso não se concretizou, infelizmente. O emir foi traído e foi preso, né? Ele foi preso e levado exatamente para esse castelo. O palácio foi confiscado pelo governo, né, na abdicação do rei Luís Filipe, e tornou-se um pouco a casa no exílio do emir Abdelkader. Ele foi levado para esse castelo e ficou como prisioneiro um período de tempo nesse local. Mais tarde, ele foi libertado e exilado, e foi para a Turquia e depois para a Síria. Aqui nós temos uma representação artística da libertação do emir em 1852 por Napoleão III. Essa é a casa do emir Abdelkader em Damasco. Possivelmente a placa deve fazer referência a isso. Parece que não está em bom estado, infelizmente. Nós falávamos no início da nossa apresentação sobre os motivos de falar dessa exposição, né? Sobre o emir Abdelkader não só como líder político, religioso e espiritual e um humanista, um homem universal, né? Um homem universal no sentido vulgar da palavra e, ao mesmo tempo, um homem universal no sentido sufi dessa expressão. Houve uma disputa, né? Essa região, durante muito tempo, foi controlada pela Turquia. E houve uma disputa entre os maronitas, os cristãos maronitas, e os drusos, né, em Damasco, né, na Síria. E o emir já estava exilado na Síria. E durante essa disputa, começou a acontecer batalhas e perseguições e massacres, né? E durante essas perseguições, esses possíveis massacres, o emir Abdelkader tomou a iniciativa, mesmo ele sendo, abre aspas, muçulmano, traído pelos franceses, perseguido, o tratado de Tafna jogado na lata do lixo, o emir, que não tinha nada, aspas, a ver com briga de druso, que ele não era druso, ele era muçulmano, ou maronita, ele não era maronita, mesmo ele não tendo nada a ver com isso, ele simplesmente começou um movimento para salvar os cristãos que estavam sendo mortos, chegando ao ponto de comprar a vida desses cristãos para que eles não fossem mortos, massacrados pelos drusos, instigados pelos turcos, naturalmente. Então, o que aconteceu? Nessa ação, o emir Abdelkader teria salvo entre 10 e 15 mil pessoas. Ele salvou entre 10 e 15 mil cristãos. E quem fez isso foi o muçulmano. Então a gente precisa esclarecer bem o que é realmente o Islã, né? O Islã do emir Abdelkader não é o Islã que a gente vê na mídia, né? Não é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Ele salvou, né, os cristãos. Aqui embaixo, em verde, nós temos uma frase atribuída ao emir Abdelkader, que diz o seguinte: não se deixem levar pelo demônio da ignorância, ou ele terá controle sobre as vossas almas. Então, nós começamos então a ver o aspecto, o lado mais humanista e espiritual do emir Abdelkader. Aqui temos mais uma representação artística, né? Os cristãos, né? Aí parece um dignatário maronita beijando a mão do emir e uma mulher, né, pedindo que salvasse, né, os seus filhos. E naturalmente foi o que ele fez. E exatamente porque ele salvou
pessoas, independentemente de serem cristãos, né? Se essas pessoas, se esses 12, 15 mil fossem muçulmanos, ele os teria salvo. Se eles fossem judeus, ele teria salvo. Se eles fossem drusos, ele os teria salvo. Mas como eram cristãos, eles foram salvos. Né? Então, exatamente por isso, ele foi condecorado pelo governo francês, recebeu aí um cordão, acho que da Legião de Honra, né? E nós temos aí uma foto do emir. Esse evento foi em 1860. Aí nós temos uma foto em 1867, o emir visitando a França e com o general Patrice MacMahon, que, se não me engano, chegou a ser presidente da França. Vamos entrar um pouco mais nos aspectos espirituais com relação ao emir Abdelkader. No Paquistão existe uma fundação chamada Ibn Arabi. Ibn Arabi é um famoso mestre espiritual considerado Sheikh Al-Akbar, o maior de todos os mestres, que viveu na Espanha e está enterrado em Damasco. E o emir Abdelkader tinha uma grande admiração pelo Ibn Arabi. Dizem que Ibn Arabi tem mais de 300 livros escritos. Né? E aí nós temos uma pequena afirmação, um pequeno poema, né, atribuído a Ibn Arabi, né, que diz o seguinte: o meu coração abriu-se a todas as formas. É uma pastagem para as gazelas, um claustro para os monges cristãos, um templo de ídolos, a Caaba do peregrino, as tábuas da Torá e o livro do Corão. Eu pratico a religião do amor. Qualquer que seja a direção em que as caravanas avançarem, a religião do amor será sempre a minha religião e minha fé. Nós vamos ver uns escritos do Abdelkader que falam exatamente, tem a mesma linguagem, caminham na mesma direção. Ele era um grande admirador de Ibn Arabi, a ponto dele editar uma das principais obras do Ibn Arabi, né? As Revelações de Meca. Né? Aí estão os livros. Esse livro foi reeditado pelo Ibn Arabi. E quando o Abdelkader faleceu, ele foi enterrado ao lado do Ibn Arabi, no mesmo santuário onde foi enterrado Ibn Arabi, em Damasco. Aqui temos um jornal de época falando sobre Abdelkader. Como ele, mesmo depois de combater a França colonial, ainda assim, exilado na Síria, salvou os cristãos, né? A admiração dos franceses, né? Porque ele era um cavalheiro, né? Ele era um gentleman, a admiração dos franceses por ele era muito grande, né? Tão grande que os cidadãos de Bordeaux colocaram o nome do Abdelkader sobre a cédula como candidato nas eleições presidenciais francesas. Aqui no Brasil, em umas eleições no Rio de Janeiro, colocaram de um rinoceronte, né? O nome do rinoceronte, de outra vez colocaram de um macaco, né? Mas na França, e isso recente, né, no Brasil. Na França, eles colocaram o nome do Abdelkader como candidato à eleição presidencial francesa. E essa frase em cima, né, a França que o combateu, o ama e o admira, advém exatamente, né, da forma como ele tratava, inclusive, os prisioneiros de guerra. O emir Abdelkader baixou normas estritas, específicas, de que o prisioneiro de guerra tinha que ser respeitado e tratado com dignidade, não podia ser torturado nem maltratado. Nenhum soldado do emir Abdelkader se atreveria a maltratar um prisioneiro. Segundo se diz, o tratamento que ele dava aos seus prisioneiros de guerra, de certa forma, precedeu as leis, né, da Convenção de Genebra, muito antes da Convenção de Genebra sequer cogitar em ser criada, né? Nós temos aqui dois personagens ingleses famosos, né? Sir Richard Burton, né, e a sua esposa. O Sir Richard Burton aí caracterizado à moda árabe, né? E ele tinha o nome árabe de Bismillah Shah. Né? Sir Richard Burton
era maçom, era espião e foi cônsul do governo inglês no Brasil, traduziu vários livros indianos para o inglês, e ele foi iniciado no sufismo na Índia, em Sindh, na Índia. Possivelmente na mesma organização em que foi iniciado o Emir Abdelkader, né, na ordem Qadiri. Aí nós temos a foto da casa de Richard Burton em Damasco, na época, e também uma foto do senhor Albert Leighton Rawson, que era um estudioso de assuntos drusos, que conheceu pessoalmente a Madame Blavatsky e teria apresentado Richard Burton para Madame Blavatsky, sendo que o Richard Burton era amigo pessoal do Emir Abdelkader. Por que eu estou fazendo essas conexões? Estou fazendo essas conexões, eu já até decorei que é a página 66, né, do livro da Sylvia Cranston, Helena Blavatsky, a vida e a influência extraordinária da fundadora do movimento teosófico moderno, né, Blavatsky, que é a fundadora dessa organização onde nós estamos, que estuda religiões comparadas. A senhora Blavatsky também Blavatsky escreveu, disseram, né, também Blavatsky escreveu com orgulho de, abre aspas, viver com os derviches rodopiantes, com os drusos do Monte Líbano e com os árabes beduínos e os marabu de Damasco. A palavra marabu, ou marabut, né, é o termo usado no norte da África e no Maghreb, né, para homem santo, derviche, sufi, né, aquele que se dedica a estudar o lado mais interior do Islã. A Blavatsky esteve no Egito, na Síria e Líbano, no período de 1866-67, 1871 e 1872. Nesse período, o Emir Abdelkader já estava exilado em Damasco, há alguns anos já. E Marabu, em Damasco, que ela conheceu, Marabu é um termo mais usado para o norte da África. O Marabu mais famoso, mais conhecido, vivo, naquela ocasião, em Damasco, sem dúvida era o Emir Abdelkader. Então ela teve contato com o Emir Abdelkader. Sendo amiga do Richard Burton, que era amigo dele, e estudiosos dos mesmos assuntos, é impossível que não tivessem tido uma aproximação. Bom, isso para nós é interessante, voltando um pouco, por quê? Porque a senhora Blavatsky vai nos falar mais tarde, nos seus livros, sobre os mestres de sabedoria. Mestre de sabedoria é o mesmo nome da escola fundada pelo Khwaja Yusuf Ramadani, no Irã, da qual fazia parte Abu Qadr Jilani, que veio fazer parte mais tarde o pai do Emir Abdelkader e o próprio. Aqui nós temos duas fotos, né, de Abraham Lincoln e Napoleão III. Por que essas fotos estão aí? Porque esses personagens históricos famosos, condecoraram o Emir Abdelkader por ter salvo 12 mil cristãos da morte certa. O Papa Leão IX também condecorou o Emir Shamil, né, da região do Cáucaso, com quem ele esteve em Meca, quando fez a sua peregrinação, escreveu uma carta muito elogiosa ao comportamento do Emir Abdelkader. E o Emir Abdelkader tem uma ligação com o Brasil, pequena, mas tem, né? Porque Dom Pedro II, quando visitou o Líbano, esteve com o Emir Abdelkader, né? O nosso imperador do Brasil esteve com o Emir Abdelkader. Nos livros de viagens que é escrito por Dom Pedro, contando as suas andanças pelo Líbano e Síria, ele menciona esse encontro. Dom Pedro, diga-se de passagem, era maçom. Também o Emir Abdelkader contribuiu para a criação do Canal de Suez, que é, sem dúvida alguma, uma forma de renda importante para o governo egípcio, ainda hoje, né? Aí nós temos Fernand de Lesseps,
né, à direita, se não me engano, do Emir Abdelkader. Vamos falar um pouco mais sobre o aspecto espiritual do Emir Abdelkader, né? Essa foto seria pelo menos a tumba original do Emir, em Damasco, próximo, no mesmo santuário onde estava enterrado o grande sheikh, o grande mestre espiritual Ibn Arabi. Em 1965, o esquife com o Abdelkader foi levado de Damasco para a Argélia. Aqui temos uma mesquita, né? Abdelkader em Cassantina, uma cidade, né, da Argélia. Cúpula da mesquita. Mesquita e universidade, né? Mesquita e Universidade Islâmica Emir Abdelkader. E uma coisa curiosa, talvez o Emir Abdelkader seja o único personagem histórico cujo nome, né, indica, né, o seu nome é o nome de uma cidade nos Estados Unidos. Levando em consideração as relações desagradáveis e tempestuosas, para dizer o mínimo, dos Estados Unidos com o mundo árabe, né, peculiarmente existe uma cidade em Iowa chamada El Kader, que é uma homenagem ao Emir. De tão extraordinário era o personagem, né, que um grupo de pessoas resolveu nomear uma pequena cidade dos Estados Unidos, quando fundou essa cidade, né, dar o nome ao nome de El Kader a essa cidade em Iowa. O nome foi americanizado. Então está aí o mapa e uma foto da cidade. Provavelmente o único líder árabe com uma homenagem nesse nível, né? Recentemente também, na Venezuela, foi inaugurado um busto, né, na esquina noroeste da sede da Biblioteca Nacional da Venezuela, o busto do Emir Abdelkader. Bom, agora nós vamos entrar no lado, vamos dizer assim, talvez um pouco mais interessantes para nós, depois dessa pequena apresentação da parte histórica do Emir, para a gente se situar, né, ter uma ideia, uma dimensão desse estadista. Então aí nós temos a expressão árabe, né, que começa as suras do Alcorão, né, Bismillahirrahmanirrahim, né, ou seja, em nome de Deus, o Clemente Misericordioso. E nós então vamos abrir para falar um pouco mais sobre o lado e o aspecto espiritual da vida do Emir Abdelkader. Aqui nós temos livros, exposições, né, falando sobre o Emir. Algumas dessas exposições aconteceram em vários lugares da Europa, como no Canadá, aconteceram no Canadá, na França, em outros países, né? Infelizmente a gente não teve ainda, seria o caso de contactar um dia desses a Embaixada da Argélia para nos trazer uma exposição, né, tão bonita e importante, para talvez esclarecer um pouco mais do que é o Islã verdadeiro, né, com o exemplo extraordinário do Emir. Como se percebe, o Emir Abdelkader está muito além do fanatismo bitolante, né? Ele é um homem que tem um espírito universal, né? E ele coloca no livro das etapas: se te vem ao espírito que Deus é o que professam as diferentes escolas islâmicas, cristãs, judias, zoroastrianas, ou que professam os politeístas e todos os outros, saiba que, com efeito, ele, Hu, é isso, e que ele é, ao mesmo tempo, outro. Isso é um trecho do livro das etapas. Esse tapete seria um tapete de oração usado pelo Emir Abdelkader. Do lado, à minha esquerda, né, na minha tela, tem um texto falando exatamente sobre os regulamentos e normas do Emir com relação ao tratamento dos prisioneiros de guerra.
E do lado direito, nós temos uma observação feita por uma freira dominicana, chamada Nathalie, que cuidou da família do Emir Abdelkader quando ele estava no Château de Amboise como prisioneiro. E ela, como freira, depoimento de época da freira, diz o seguinte: apesar de certas diferenças de natureza teológica, não há virtude cristã que Abdelkader não pratique ao mais alto grau. Então, é um testemunho muito importante. Os sufis, né, dizem que existem diferentes estados de consciência. E dependendo o nível, o estado de consciência em que a pessoa se encontre, ela vai estar, vamos dizer assim, de certa forma, colocada numa determinada etapa. Né? Algumas dessas etapas foram classificadas por Emir Abdelkader. E ele tinha uma coisa muito interessante, que ele praticava as técnicas de meditação do sufismo, evidente, ele era iniciado no sufismo, e ele tinha uma coisa interessante. Uma das coisas interessantes que ele fazia, e que talvez seja um aprendizado para todos nós, é o seguinte: quando ele percebia que ele gostava muito de uma coisa, suposição, nossa irmã Catalina gosta muito de chocolate. É verdade? E ela disse que é verdade. Então, se fosse, no caso, fosse o Emir Abdelkader, percebesse que ele gostava muito de café, ou de chocolate, ou de alguma guloseima em especial, ou de uma coisa que não necessariamente comestível, mas que ele gostasse muito, o que ele fazia? Ele se abstinha daquilo. Ele se abstinha daquilo, para que aquele fato, aquele doce, aquela guloseima, não o dominasse. Mesmo que fosse uma coisa pequena, ele se abstinha. Porque ele observava os seus estados de consciência e procurava exercer controle sobre os seus estados de consciência. Coisa que normalmente as pessoas não fazem, porque as pessoas estão dormindo. A maior parte das pessoas, não estou dizendo vocês aqui presente, mas infelizmente a maior parte das pessoas, segundo várias tradições espirituais, inclusive e especialmente o sufismo, as pessoas estão num estado chamado kufr. Né? Eu peço desculpas que meu árabe não é perfeito, mas a palavra em árabe seria kufr. Né? Kufr quer dizer adormecimento, uma coisa que está velada. Então o estado de consciência humano ele é muito baixo. Né? Daí que Jesus diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Daí que Buda quer dizer acordado, desperto, iluminado. E uma das metáforas que os sufis fazem com relação ao mundo é que viver nesse mundo, na verdade, é uma viagem. Nós estamos fazendo uma viagem. Nós viemos do Criador e vamos voltar ao Criador. É uma viagem. O famoso imperador Akbar, que governou a Índia antiga por volta de 1560, ele dizia o seguinte: o mundo é como uma ponte, passe por ele. Aliás, essa frase está no portal de entrada da cidade criada por Akbar, é atribuída a Jesus. Né? Mas diz assim: o mundo é como uma ponte, passe por ela, mas não faça nela ou nele a sua morada. Ou seja, ninguém mora numa ponte, no meio de uma ponte. Né? Você usa a ponte para cruzar de um lado ao outro. Então, isso que é a vida. É o cruzar de uma extremidade da ponte para a outra. Essa imagem que nós temos na tela, nós percebemos o que é. É um homem dormindo, tem pequenos pontos em volta do rosto dele, que são mosquitos, são moscas. Né? E esse homem, ele fez amizade com um urso, e criou um urso desde pequeno. Então, o urso, vendo que as moscas estavam incomodando o homem que estava kufr, né? Estava adormecido, estava dormindo, o urso, então, pegou, aí parece uma fruta, né? Um grande melão, alguma coisa assim, e vai jogar na cabeça do homem para matar as moscas. Então, existe por trás disso todo um simbolismo. Né? Esse homem, ele criou
e alimentou um animal, né, que tem uma força tremenda, que ele não consegue controlar e que não tem uma inteligência tão grande assim. Apesar disso, o animal está tentando ajudá-lo à sua moda, à sua maneira. E o resultado a gente pode imaginar qual é. Existe uma sura do Corão chamado Al-Furqan, né, que seria a tradução em português, seria a norma, ou alguns também traduzem como o discernimento. O nosso grande problema, né, da humanidade em geral é que nós não temos esse discernimento, não temos normas, não temos discernimento, né? E aí o que acontece? Nós temos aqui 4 etapas do desenvolvimento espiritual segundo a visão Sufi, né? Nafs quer dizer impulso, quer dizer desejo. Então o primeiro, nafs, tem a ver com kufr. Kufr é adormecimento. A maior parte das pessoas está num nível tão baixo de consciência, que os sufis dizem o seguinte: a obscuridade e a ignorância se assenhoram sobre ele, tem senhorio sobre ele, e seu ego é rei e tirano do seu ser. Esta é a estação do ego passional, nafs al-ammara, da qual todo ser humano parte. É dessa estação que todo mundo começa o caminhar espiritual, né? Evidentemente, eu não vou classificar ninguém, não sou louco, né? Não vou sair classificando ninguém, não tenho medidômetro espiritual para classificar, esse está nessa etapa, esse está naquela, né? Mas as etapas começam basicamente aí. O homem ou mulher que está nessa estação segue suas paixões e vive à sua maneira e faz aquilo que tem ganas de fazer. Tem um trecho do Corão que diz o seguinte: não tens reparado em quem toma por divindade os seus próprios desejos? Ousarias advogar por eles? Ou pensas que a maioria deles ouve ou compreende? Que nada, qual? São como gado. Que nada, são mais irracionais ainda. Bom, dessa primeira etapa de ignorância e de total domínio do ego e do nafs, nós passamos para a segunda etapa, que é nafs al-lawama, né? Que seria arrependimento, a etapa de arrependimento. Nessa etapa, as pessoas já começam a perceber que não está tudo certinho, não está tudo bonitinho, não está tudo dentro da Matrix, que existem coisas estranhas, né? Que de repente alguém dá uma fechada no seu carro e você já começa a xingar o outro, e se ele parar, você vai para a briga. Isso mostra que você não tem autocontrole, né? Se alguém pisa no seu calo no ônibus, você já está querendo brigar. Isso mostra que você não tem autocontrole, né? Se o seu chefe na sua repartição lhe pede uma coisa descabida, você perde a paciência. Você não tem autocontrole, não é? Estou falando a maior parte das pessoas. Então esse seria a etapa do arrependimento. E aí um trecho do Corão diz o seguinte: Alá, Deus, não muda o que há nas pessoas, até que eles tenham mudado o que há neles mesmos. Ou seja, a mudança tem que começar primeiro internamente, de livre e espontânea vontade, né? Essa etapa diz assim: essa é a segunda estação, a do ego arrependido. Hoje ele se arrepende, amanhã ele esquece e volta a cair. Assim, uma vez atrás de outra. Até que chegue um ponto que realmente ele consiga mudar, né? Então, não vou mais comer o chocolate, né? Mas aí aparece alguém e oferece um bombom.
Ah, não, vou aceitar, porque senão é desfeita, a pessoa vai ficar chateada. E assim, né, as desculpas vão. O próximo ego, né, o próximo nafs, o próximo desejo, é o ego inspirado. Esse é muito interessante. Eu vou ler o trecho porque acredito que existe muita gente nessa etapa. Acredito que exista muita gente nessa etapa. Né? A vida vai, depois do arrependimento se tornar efetivo, a vida vai mudando radicalmente. E o homem ou mulher deixa de arrepender-se então por temor para fazê-lo por amor a seu Senhor. Há uma famosa mestra Sufi, Rabia, que diz, num dos seus poemas, que ela falando com Deus, ela diz que ela quer se aproximar de Deus por aquilo que Deus é e não por medo do inferno ou desejo do paraíso. Né? Então, esse ego inspirado, esse nafs, diz assim: essa estação, essa etapa é a mais perigosa, já que Deus faz chegar algumas mensagens, algumas manifestações, né, até essa pessoa. Mas como ela ainda está conectada com o seu ego, os shaitãs, os aspectos inferiores que ainda o habitam, ela não pode discernir de onde vem a inspiração que chega até ela. Essa pessoa se encontra no meio de uma batalha. Por um lado, Shaitã sussurra de fora para dentro e desde o seu ego que ela desista, que deixe tudo, que não está preparado para isso, e que o que Allah já lhe mostrou é suficiente. Por outro lado, a evidência cada vez maior, a certeza cada vez maior do erro em que em sua vida se encontrava, diz a essa pessoa que ela não tem aonde ir, nem como escapar de si mesma. Os anjos que também a acompanham a instam a seguir e obedecer a Deus e trazem presentes do Senhor. Mas é aí justamente quando começam as provas. Porventura, pensam os humanos que serão deixados em paz só porque disseram acreditamos? Sem serem postos à prova? Nós testamos os seus antecessores a fim de que Deus distinguisse os leais dos impostores. A última estação, né, seria a estação do ego pacificado. O mestre externo, o mestre externo do caminhante o abandona a guia, o deixa a cargo do seu próprio sheik interno. Seu coração é agora a Kaaba, onde reside Deus, tal como disse um hadith, que diz assim, um dito tradicional: nada pode me conter, só pode me conter o coração daquele que crê. Os ídolos que habitaram esse coração foram destruídos pelo profeta do seu ser. Em sua terra, no coração, o Islã, submissão, paz, se estendeu nos territórios conquistados pela verdade, Al-Haq. Bom, então essa é a última etapa, que seria então o nafs pacificado. E para chegarmos ao final dessa exposição, nós temos aí algumas palavras do Sheikh, do Emir Abdelkader. As formas de adoração podem mudar, mas não o Senhor. O Deus dos cristãos é também o nosso Deus. Nós somos diferentes apenas na maneira que nos dirigimos a Ele. E aí temos o livro das etapas e uma poesia extraída do livro das etapas, né, uma poesia do Emir Abdelkader, que lembra muito aquela poesia anterior do Ibn Arabi. Eu sou o amor.
em mim está toda a expectativa e esperança dos homens. Quem quiser o Corão, a Torá, os Evangelhos e a flauta do rei, profeta, os Salmos ou a revelação. E quem quiser o Corão, a Torá, os Evangelhos, a flauta do rei, profeta, o Salmo ou a revelação. E embaixo, uma frase complementar de Jalaluddin Rumi, o mestre dos derviches rodopiantes, né? Todos os amores são uma ponte para o amor divino. Mais algumas imagens do Emir. Nós ficamos por aqui com essa exposição.